Hoje eu vim aqui para responder uma pergunta que vocês mandam o tempo todo no Instagram, que é qual faculdade eu devo fazer para ser um programador. E hoje, com muitas opções no mercado, a gente tem um monte de curso aí que a galera acaba fazendo e depois sai como programador. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns desses cursos aqui, então eu selecionei 5. A gente vai falar de ciência da computação, engenharia de software, engenharia da computação, sistemas da informação e análise e desenvolvimento de sistemas. Eu vou trazer alguns detalhes sobre cada um desses e dizer mais ou menos ali o que você vai aprender em cada um desses cursos, e vou também falar qual desses cursos eu escolheria se eu quisesse fazer faculdade hoje com foco em ser programador. Não sei se vocês sabem, mas eu sou formado em ciência da computação, tem meu diploma aqui atrás, acho que vocês conseguem ver. Eu me formei em ciência da computação em 2018, então eu fiz o que a gente chama de caminho tradicional. Eu aprendi a programar na faculdade, não tinha visto programação antes da faculdade, fiz alguns projetos, fiz estágio, depois saí da faculdade, fui pro mercado de trabalho e hoje estou aqui compartilhando um pouco da minha experiência com vocês. A gente vai falar um pouco também sobre as vantagens que existem em fazer faculdade, porque apesar de você não precisar, tá, spoiler aqui um pouco do nosso vídeo, você não precisa de faculdade para ser programador, eu acredito que sim, existem algumas vantagens em você fazer faculdade para entrar no mercado de trabalho e se tornar um programador. Antes da gente entrar no detalhe dos cursos aqui, eu queria deixar algo bem claro, tá? Muitas pessoas não sabem, mas você não precisa de diploma para trabalhar como programador. Não existe um conselho que fica regulando a profissão. Não é igual, por exemplo, um médico, que você precisa estar formado, precisa estar regularizado no conselho, ou um advogado, que também precisa do diploma e de passar na prova da OAB. Na programação, nada disso. Você não precisa, na verdade, nem do ensino técnico para trabalhar. Mas aí você deve estar se perguntando, então como é que eu comprovo minha experiência? Isso vai ficar a critério de cada empresa. Cada empresa tem uma forma para contratar. Algumas sim vão exigir um diploma, hoje em dia poucas que fazem isso. Algumas vão levar em consideração isso na hora de contratação, vão colocar um certo peso para as pessoas que são formadas em algum desses cursos, mas a maioria vai querer saber da tua experiência prática, outras empresas que você já passou, os projetos que você já fez, as tecnologias que você trabalha, e durante o processo elas te mandam algum desafio, elas vão olhar você codificando ali ao vivo, alguma coisa do tipo para tentar comprovar a tua experiência. Tá bom, mas se não existe conselho regulando a profissão, eu devo ou não fazer faculdade? E a resposta aqui, ela não é simples, vai depender bastante do teu contexto de vida, questões financeiras, questões pessoais, se você vai ter dinheiro para pagar uma faculdade ou se você vai estudar para entrar numa faculdade pública, se você vai ter tempo para fazer essa faculdade ou se você já tem uma vida muito corrida, já tem algum trabalho e você não vai conseguir se dedicar, por exemplo, a uma faculdade de tempo integral. Tudo isso vai ser um fator que vai influenciar nas coisas se você deve fazer faculdade ou não. No geral, eu sempre digo que se você tiver a oportunidade de fazer uma faculdade, faça. Obviamente, uma faculdade legal, numa instituição bacana e se estiver dentro do teu orçamento. Mas a gente já vai falar um pouco mais sobre isso, sobre as vantagens. Agora eu vou falar sobre cada um dos cursos aqui que eu citei anteriormente. Chegou a hora da gente falar dos cursos que existem hoje no mercado. Existem vários, tá? Mas eu vou citar os 5 principais aqui, os 5 que as pessoas mais procuram. O primeiro curso que a gente vai falar aqui é o curso de ciência da computação. E esse curso, ele é conhecido por ter uma base matemática e científica bem forte. Então você vai encontrar matérias como cálculo 1, cálculo 2, álgebra linear, geometria analítica, metodologia científica, estatística e mais algumas coisas que a princípio podem nem parecer tão relacionadas assim com a computação. E algumas pessoas até criticam o curso de ciência da computação por isso, por ter essas matérias que a princípio não parecem estar relacionadas com computação. Mas eu acho que tem uma grande vantagem em estudar essas matérias, que é você aprender a aprender. Nesses cursos, essas matérias realmente são matérias complicadas. As aulas de cálculo, de estatísticas serão aulas complexas, onde você terá que parar para estudar, pegar o livro, entender exatamente o que é uma derivada, o que é uma integral, e também entender mais sobre metodologia científica nessas matérias um pouco mais acadêmicas, digamos assim. E no final, isso vai te dar uma base bem forte sobre resolução de problemas, sobre buscar uma metodologia, buscar um processo para resolver determinada situação. E com certeza, esses fundamentos aí vão te ajudar na hora de resolver problemas de programação. E obviamente, você vai ver bastante matéria relacionada à programação também. Desde os fundamentos de construção de algoritmos, estrutura de dados, até matérias relacionadas à programação orientada a objeto ou alguma coisa do tipo. Você também verá algumas matérias relacionadas a sistemas operacionais, compiladores, redes e mais algumas coisas que envolvem a computação. O curso de ciência da computação ele vai levar em média 4 anos e no final desses 4 anos você sai com seu diploma de bacharelado em ciência da computação embaixo do braço. Esse curso, ele digamos que é o mais tradicional, tá? Ele é o que já existe há mais tempo. Então se você for olhar, por exemplo, vagas no exterior, quase sempre que eles vão colocar lá, que se tiver preferência para um curso superior, vai ser o curso de Computer Science, ou seja, ciência da computação. Então ele é um curso, digamos assim, nos moldes mais tradicionais, tá bom? O próximo curso que
que eu vou falar aqui é o curso de Engenharia de Software. Esse é um curso bem recente, acho que é o mais recente de todos que eu vou falar aqui. Ele surgiu tem pouco tempo. Quando eu entrei na faculdade em 2014, acho que nem existia esse curso de Engenharia de Software ainda, ou ele era muito recente e quase não existia em nenhuma instituição. Esse ele já é um curso que ele é bem mais focado na parte de desenvolvimento de software. Então, diferente do curso de Ciência da Computação, você quase não vai ver coisas relacionadas aqui à matemática ou metodologia científica. Pode ser que tenha uma matéria ou outra de cálculo, estatística ou alguma coisa mais matemática, mas a ideia é que nesse curso, essa base de matemática ela seja voltada mais para a parte de desenvolvimento de software. Mas aqui eu gostaria que vocês tivessem um pouco de atenção, porque não só o curso de Engenharia de Software, mas todos esses cursos que eu vou falar aqui, eles dependem muito da faculdade, da instituição que você vai fazer esse curso. Então, se você for pegar algumas faculdades públicas aqui no Brasil, principalmente as federais, que tem uma característica mais tradicionalista, esses cursos de Engenharia de Software, eles vão ter uma base matemática ainda pesada, até às vezes parecido com a base de Ciência da Computação. Mas se você pegar umas instituições mais modernas, digamos assim, elas já estão trazendo curso de Engenharia de Software bem focado para a parte de desenvolvimento. Então, fique bastante atento à grade curricular. No geral, esse curso vai levar em média 5 anos para ser concluído, e ele é também regulamentado pelo Conselho de Engenharia. Apesar de você não precisar de diploma para trabalhar na área como programador, existe o Conselho de Engenharia que regulamenta todos os tipos de engenharia, e a engenharia de software está incluída nesse pacote. Mas você pode ficar tranquilo, tá bom? Apesar das empresas, por exemplo, anunciarem vagas para software engineer ou engenheiro de software, quando elas forem te contratar de fato, lá no seu contrato, elas não vão colocar como engenheiro, tá? Porque senão isso pode dar algum problema com o conselho. Então, esse nome, engenheiro de software, ele é um nome mais de mercado, né? Se você for olhar no exterior, eles usam bastante essa expressão. Mas na prática, ali no dia a dia, a sua folha de pagamento vai vir como programador, analista de sistemas, ou qualquer um nome semelhante ali. Não importa. Pensa no nome engenheiro de software como um nome um pouco mais comercial, que as pessoas estão utilizando hoje em dia. Esse curso ele vai abordar não só a parte de programação, mas algumas matérias relacionadas à arquitetura de software, a metodologias de desenvolvimento de software e algumas outras coisas relacionadas a desenvolvimento e à engenharia de software propriamente dita. E o terceiro curso é Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Esse é um curso tecnólogo, tá? Então você vai sair com um diploma de tecnólogo, que também é um diploma de curso superior. A ideia desses cursos de tecnólogo é ser um curso um pouco mais enxuto, então ele vai durar em média aí 3 anos e tentar focar mais na parte prática, na parte que você vai utilizar no mercado de trabalho. Esse curso, durante muito tempo, ele bebeu da fonte do curso de Ciência da Computação, tentando extrair ali as coisas mais voltadas para desenvolvimento e deixando um pouco de lado aquela parte científica e de matemática que a galera considera um pouco mais pesada. A ideia aqui é realmente manter você focado no desenvolvimento de software. Então, além das matérias de programação, da base de algoritmo, orientação a objeto, você também vai ter algumas matérias relacionadas a metodologias de desenvolvimento, arquitetura de software, obviamente de uma forma mais enxuta. Então, eu costumo enxergar esse curso de análise e desenvolvimento de sistemas como algo que flutua ali um pouco entre os cursos de ciência da computação e engenharia de software, só que de uma forma mais enxuta, focando mais nas matérias práticas. E mais uma vez, vai depender muito da instituição que você fizer esse curso. A grade ela pode variar bastante. Então, antes de escolher um curso, você tem que sempre olhar a matriz curricular, que é a relação das matérias que você vai ter ao longo dos anos ali da faculdade, para ver se realmente o curso ele vai entregar aquilo que ele propõe. O quarto curso que a gente vai ver aqui é o curso de Engenharia da Computação. E esse talvez é o que se difere mais de todos, tá? Porque apesar de ter matérias de programação de software, ele é bastante focado na parte de hardware, ou seja, na parte física. Esse é um curso onde você tem várias matérias relacionadas à engenharia elétrica, então você vai entender mais a fundo a parte física, a parte elétrica dos dispositivos. Para deixar isso um pouco mais claro, pensa num micro-ondas, por exemplo. O micro-ondas ele tem alguns circuitos ali dentro, alguns microcontroladores que fazem o micro-ondas funcionar. Então, quando você pensa num profissional que constrói essas partes do micro-ondas, é exatamente o engenheiro da computação responsável por construir. Aqui, obviamente, você vai ter também a base da programação e algumas outras matérias relacionadas a desenvolvimento de software. Mas essas matérias geralmente são focadas em linguagens de baixo nível. E quando a gente fala baixo nível, não quer dizer que a linguagem é ruim não, tá? A gente quer dizer que são linguagens mais próximas da máquina, ou seja, do hardware. Quando você está programando ali, por exemplo, em Python, que você
consegue ler o código e entender de uma forma quase que como se estivesse lendo um texto normal, quer dizer que essa é uma linguagem de alto nível, porque ela está próxima da nossa linguagem, da linguagem do ser humano. Agora, se você pegar um código no microcontrolador, por exemplo, um assembly, é bem mais difícil de entender, porque esse código, ele é um código, uma programação de baixo nível, ele está muito mais próximo da linguagem que a máquina entende, que é aquela linguagem ali binária. Mas apesar disso, você não vai ter que escrever as coisas em 0 e 1, tá bom? E como é um curso de engenharia, ele leva em média 5 anos para ser concluído e também existe algumas regulamentações ali do conselho. Mas mais uma vez, você tendo diploma de engenharia da computação, você não vai precisar se explicar para o conselho ou se regulamentar para poder trabalhar como programador. E o quinto e último curso que a gente vai falar aqui é o curso de Sistemas da Informação. Esse é um curso onde você vai ter bastante matéria também relacionada à programação, mas ele é bastante conhecido também por ter um foco um pouco mais gerencial, mais administrativo. Então é comum você encontrar em matrizes curriculares desse curso matérias relacionadas à administração e a gerenciamento de projetos no geral. Esse também é um curso de bacharel e vai durar em média 4 anos. E ele é outro curso onde também varia bastante as disciplinas de uma faculdade para outra. Então eu já vi, por exemplo, algumas matrizes curriculares onde a grade de Sistema da Informação ela tem bastante matéria de programação e algumas outras faculdades nem tanto, tinha bastante foco na parte administrativa e na parte de desenvolvimento. Pelo que eu pude analisar de todos os cursos aqui, esse para mim foi o que me pareceu ter um perfil um pouco mais, digamos assim, generalista, onde você vai pincelar algumas coisas de programação, pincelar algumas coisas ali, às vezes até de matemática também, que eu já vi em algumas grades, e também pincelar algumas coisas relacionadas à parte de projeto de administração. Então o curso de Sistema da Computação ficou com o troféu de curso mais generalista, digamos assim. E após a gente analisar esses 5 vídeos aqui, vamos à resposta mais esperada aqui no vídeo, que é qual curso eu devo fazer para ser programador. E a resposta aqui depende. Como vocês viram aqui, vai variar bastante de uma instituição para outra quais são as disciplinas que você vai ter em cada um desses cursos. Então, se eu pudesse deixar uma única dica aqui para vocês é: não escolham o curso pelo nome, escolha o curso pela matriz curricular, ou seja, pelas disciplinas que existem naquele curso, daquela instituição. Então procurem cursos que têm bastante matérias relacionadas à programação. Não são matérias, por exemplo, só de algoritmo ou estrutura de dados, mas algumas outras matérias como, por exemplo, engenharia de software, arquitetura de software, que apesar de ser engenharia de software ser na faculdade, ela é uma matéria também dentro dos cursos. Então eu buscaria matrizes curriculares, ou seja, relações de disciplina que estejam bastante relacionadas com o desenvolvimento de software. Tá, mas para você não sair no escuro aqui, eu vou te dar algumas direções, tá bom? Então eu vou fazer meio que por eliminação. E eu vou começar eliminando o curso de engenharia da computação. Mas por quê? Bom, porque o curso de engenharia da computação, ele é um curso que ele é bastante focado na parte de hardware. Então, como eu disse anteriormente, você vai ver bastante coisa de hardware relacionadas à engenharia elétrica e uma programação mais de baixo nível. Eu acredito que se você queira ser programador, provavelmente você vai acabar caindo aí no mundo de desenvolvimento web ou na programação para mobile ou alguma coisa relacionada a isso. Então, eu não escolheria o curso de engenharia da computação. Outro curso que eu ficaria bastante atento também é o curso de Sistema da Informação, principalmente nas instituições onde eles têm bastante matérias relacionadas à administração e gerenciamento de projetos. A verdade é que você nunca vai conseguir administrar um projeto ou gerenciar uma equipe de desenvolvimento de software se você não tiver experiência prática desenvolvendo software. Os melhores gestores que eu conheci na minha carreira, os melhores líderes que eu conheci na minha carreira, apesar de não atuarem mais como programadores, em algum momento da carreira deles, eles foram programadores e eles entendem bastante como é que funciona o processo de desenvolvimento de software. Então eu sempre fico com um pé atrás nessas matérias de gerenciamento de projeto e de administração, que inclusive eu tive algumas, tá, na Faculdade de Ciência da Computação, mas que eu acho que são bastante descoladas da realidade. E agora sobraram 3 cursos: Ciência da Computação, Engenharia de Software e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Eu não tenho nenhum preconceito contra cursos de tecnólogo, mas a verdade é que algumas pessoas no mercado ainda podem enxergar ele como um curso, digamos assim, mais fácil, onde as pessoas estão buscando um atalho. Então, se eu pudesse escolher, eu escolheria um curso de bacharelado. Eu iria para Ciência da Computação ou Engenharia de Software. No geral, pelo que eu vejo hoje em dia, os cursos de Engenharia de Software eles estão mais focados em programação. Mas, por exemplo, eu já vi matrizes curriculares de algumas faculdades federais, que, como eu falei, são mais tradicionalistas, e tem uma base matemática muito pesada na Engenharia de Software, porque eles acabam puxando bases de outras matérias de engenharia. Inclusive, já vi matrizes curriculares de Engenharia de Software com matérias como, por exemplo, Química. Então, eu ficaria entre esses 2 cursos, Engenharia de Software e Ciência da Computação. Sempre bastante atento à matriz curricular, ou seja, a relação de disciplinas quando eu fosse escolher qual curso eu iria fazer.
E assim, se você tiver na dúvida se você vai fazer faculdade ou não, foi como eu falei no início. No geral, eu acredito que se você tiver a oportunidade de fazer uma faculdade, é bom você fazer. Não só pelo aprendizado que você vai ter ali da parte técnica de programação, mas a faculdade ela pode trazer muitas outras coisas boas para você. Na faculdade, você vai aprender a trabalhar em equipe. Na faculdade, você também vai treinar a sua disciplina ali quando você estiver estudando, quando você estiver fazendo as provas ali. É um ótimo lugar para você fazer network. Até hoje eu tenho contato com vários amigos da faculdade e a gente conversa sobre programação, faz indicação para empresa, indica para freelancer e coisas desse tipo. Outro ponto também que eu vejo muita vantagem na faculdade é para quem quer ingressar no mercado, porque quando você está cursando a faculdade, você passa a ter o direito a concorrer a vagas de estágio. Para quem não sabe, você só consegue concorrer a vagas de estágio se você estiver cursando um curso superior, porque o estágio ele é um contrato entre você, a empresa e a sua instituição de ensino. E você entrar no mercado de trabalho pelo estágio é muito mais simples do que você ir estudando por conta própria e tentar direto uma vaga de júnior, porque a vaga de estagiário ela vai te exigir muito menos. Então as pessoas vão olhar muito mais ali o teu perfil, porque elas sabem que você está no início da tua jornada ali, talvez no segundo, terceiro ou quarto período da faculdade, e não vão te exigir tanto tecnicamente. E o estágio também é um ótimo lugar para você ter contato com desenvolvedores mais experientes, com pessoas que já estão no mercado. E quando você tem a oportunidade de fazer isso enquanto você está na faculdade, você começa a fazer mais conexão das coisas que você está estudando com o mundo real. E você também começa a ver ali na faculdade algumas coisas que talvez não estejam muito dentro da realidade. E o último ponto que eu queria colocar aqui que eu acho interessante na faculdade, que não é uma regra, mas eu sei que ajuda, é para vagas no exterior. Se você quer sair do Brasil, por exemplo, para trabalhar em algum país na Europa ou nos Estados Unidos, o seu diploma, ele sim vai pesar nessa hora. Eu não tenho certeza se ainda é assim, mas antigamente, para você conseguir um visto nos Estados Unidos, ou você tinha que ter o diploma, ou você tinha que ter 12 anos de experiência comprovada prática ali. Então o diploma, ele ainda vai pesar se você estiver querendo sair do Brasil. Eu não sei se ainda tá funcionando assim, porque essas coisas mudam o tempo todo, mas mesmo se não tiver uma legislação, culturalmente ainda vai pesar. Porque quando alguma empresa lá de fora tá olhando para você, ela não tem muita informação, ela não tem muito contexto. Então se ela enxerga em você um selo, ou seja, um certificado, que no caso seria o teu diploma, já é uma segurança a mais que ela tem para poder te contratar. E a mensagem final que eu queria deixar aqui, que é independente de qual curso você escolher, ou se você for fazer faculdade ou não, você vai ter que ralar muito, você vai ter que estudar muito para se tornar um bom programador. Seja indo pelo caminho tradicional, que foi o caminho que eu fiz, indo para a faculdade, fazendo estágio, pegando diploma, entrando no mercado de trabalho, ou se você escolher o caminho de autodidata, você aprender em casa, com curso online, com videoaula, com tutorial, fazendo seus próprios projetos. Independente do caminho que você escolher, não vai ser fácil, as coisas não vão acontecer de uma hora para outra. Não existe um hacker ou alguma única coisa que você possa fazer que vai te tirar do zero até ganhar um salário de R$5.500 em 6 meses. Isso não existe, isso está descolado da realidade. A realidade que eu vejo hoje de pessoas que ganham bastante dinheiro com programação, e sim, dá para ganhar muito dinheiro com programação, conheço gente que ganha 20, 30 mil reais por mês como programador, é o caminho do trabalho. Você vai ter que estudar os fundamentos da programação, você vai ter que aprender uma tecnologia, você vai ter que ficar muito boa nela, você vai ter que passar por algumas empresas, passar por alguns perrengues, passar por alguns problemas, e provavelmente em algum momento você vai pensar em desistir, porque tá muito difícil, e realmente é difícil, programação não é fácil. Por isso que eu sempre digo também que programação não é para qualquer um, mas acredite, se você conseguir passar por isso, se você quebrar essa barreira inicial, dessa dificuldade ali que a galera tem no início, seja na faculdade ou seja fora dela, você vai ser muito bem recompensado, porque é uma profissão muito gratificante, você tem contato com pessoas incríveis e obviamente também, como vocês todos já sabem, você consegue ser muito bem remunerado. Então essa é a minha mensagem final, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, compartilha com alguém também que gosta de programação para ajudar a gente. E é isso, pessoal, um abraço e até a próxima.